Se há um carro que pode representar a história da General Motors no Brasil, esse carro é o Opala. Ele nasceu em 1968 e até 1992 esteve presente nas linhas de montagem da empresa. Ele foi o primeiro automóvel Chevrolet produzido aqui no Brasil e também foi o primeiro a atingir a marca de 1 milhão de unidades vendidas. A agência Autodata localizou o último dos últimos Opalas aqui produzidos e ele está bem aqui. Estou dentro dele com 167 quilômetros rodados apenas. Ele é do José Carlos Pinheiro Neto, que está na GM desde 1970 e acompanhou praticamente toda a trajetória do veículo. Pinheiro Neto, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Meu prazer. Começar pelo começo, né? Qual que é a história desse seu Opala? Olha, na verdade, esse aí é um ícone da nossa indústria automobilística. Ele foi produzido durante mais de 20 anos e esse exemplar é exatamente o último a ser fabricado naquela época. Houve a nossa decisão de paralisarmos a produção do Opala, porque já estávamos lançando na época o nosso Ômega. E naquela época, naquele período, o nosso presidente de então havia dito que o Brasil fabricava umas carroças e interpretações à vontade, né? E esse daí foi o último carro e nós convidamos os operários a que colocarem mensagens nesse carro a respeito desse tipo de comentário. E, para nossa surpresa, havia uma revolta muito grande com relação a esse tipo de comentário, porque, na verdade, foi um carro que sustentou aquelas milhares de famílias durante muitos anos, como eu disse, durante mais de 20 anos. E marcou muito, houve muita, eu diria que houve uma comoção geral na fábrica, esse último veículo sendo fabricado. Portanto, esse carro traz sim dentro dele, além de todas aquelas características que o compõem, uma forte presença de uma emoção, de um sentimento que foi o registro, ele foi na verdade o registro disso tudo naquela época. Hoje é difícil falar isso, hoje é difícil você retornar, regredir no tempo, mas foi exatamente o que aconteceu. E eu tenho então muito prazer de tê-lo e tê-lo também como um ícone da nossa indústria. Essa decisão de encerrar a produção, ela foi tomada lá por 1990? Há uns 88, uns 2 anos antes. Evidentemente não se precisava o dia que você iria fazer isso. Mas aí chegou o dia e houve um evento dentro da nossa fábrica lá em São Caetano do Sul, que ocorreu tudo isso que eu te contei. Qual foi a reação dos funcionários mesmo no chão de fábrica ao colocar essas mensagens que você citou agora? É o que eu mencionei, foi um evento coberto de muita emoção, de muito sentimento. De gente chorando? De gente chorando com muita frequência, porque, de novo, esse carro trazia no seu bojo um significado importante, né? Eles viviam em função da produção desse veículo, não é? E se sentiram, de uma certa maneira, eu diria, ofendidos também com aquela afirmação tão categórica, né, dessa autoridade na época. Mas nós tínhamos que lançar já o novo Ômega e o Opala, então, foi paralisado na sua produção. E eu tenho a honra, tenho a satisfação, a alegria, o orgulho de ter esse nosso último exemplar aqui conosco. E ele está com quantos quilômetros rodados? 167 quilômetros. 167. Eu sei que vocês não acreditaram isso hoje, ele também não, e foi checar lá e percebi que fotografou, né?
Mas são 167 quilômetros, absolutamente originais. Esse carro ficou estático a maior parte do tempo, mas ele é mantido praticamente sem uso. Chegou a aparecer um boato de que o pessoal ia fazer um protesto na porta da GM. Olha, esse protesto não... certo, não foi boato não, é verdade, eu posso confirmar isso daí. E na época eu, pretendendo ser muito esperto, imaginei me aproveitar dessa situação. E meu chefe da época, uma jogada de marketing excepcional, né? E foi absolutamente espontâneo. Mas o meu chefe da época, o nosso mestre André Bir, falou: Zé Carlos, com opinião pública não se brinca. E eu entendi a mensagem, não estimulei, não incentivei, e acabamos perdendo uma excepcional oportunidade de não ter, eu diria, agregado mais aquela comoção que houve. Estranha comoção, não é? Você não esperava isso, mas o consumidor naturalmente do público, pedindo, exigindo que se mantivesse a produção do veículo. O Opala pode ser considerado um ícone, né? Sem dúvida. Uma representatividade mesmo, não só da GM, mas como do setor automotivo como um todo, né? E ele tem uma característica que teve várias transformações ao longo de sua vida, né? Ele teve, nesses mais de 20 anos, ao longo desse período, ele teve, na verdade, várias transformações, vários modelos foram lançados. Um muito interessante era um coupé, 2 portas, com o teto de vinil só na metade do teto. Foi também um negócio muito diferente na época. Esse carro realmente abriu caminhos, ele abriu o segmento, ele criou praticamente o segmento dele de mercado, não é? E foi um carro de uma aceitação extraordinária, uma mecânica que até hoje nos surpreende, né? Pela facilidade que você tem para tratar essa mecânica, como também para se utilizar. Então a gente percebe que ele atingiu todas essas vantagens exatamente pelos méritos que ele tinha. Vocês, quando lançaram o Monza, lá em 82, a ideia era que o Monza substituísse o Opala desde que as vendas do Opala fossem prejudicadas, né? Sua Excelência, o fato, né? Não aconteceu, não houve essa substituição, o Opala continuou vendendo o que vendia anteriormente, o Monza teve um sucesso extraordinário também, e ele perdurou até 92, como nós já mencionamos. E na sua visão como dono de um Opala, esse não foi o primeiro Opala que você teve? Não. Mas certamente é o último agora, não, né? Porque especial, né? É muito especial. Mas quantos Opalas, mais ou menos, você eu acho que ao longo do período, uns 12. Uns 12 Opalas. Isso. Na sua visão como dono de Opala, um opaleiro, vamos falar dessa forma, qual a principal característica do veículo? A força motriz. O torque desse carro é excepcional. Recentemente, eu subindo a nossa brigadeira Luiz Antônio, a subidona, demos ali, aproveitamos uma arrancada fantástica. Vocês não imaginam a força que você nota que está sobrando, né? Ele está pedindo marchas mais leves, né? Tem 4 no automático. E a gente nota essa força dele. E tem, sem dúvida, você não pode ignorar essas vantagens mecânicas, a facilidade de você lidar com ele, mas sem dúvida eu acho que o que destaca de uma maneira preponderante nesse nosso diplomata é exatamente a força motriz. Você acha que esse é o motivo da paixão de muitas pessoas pelo Opala? Eu acredito, né? Porque vem a juventude, que esse diplomata foi o sonho de algumas gerações, por muitos anos, algumas décadas. Então, e claro, você registra esse desejo e você observa que isso se mantém. Até hoje você vê Clube do Opala, eu tenho certeza, a gente dando notícia que existe o último carro fabricado, e isso é um furo de vocês, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida que muita gente irá entrar em contato e quer ver o carro e por aí afora. Como era a produção desse carro na GM? Como esse carro era visto dentro da GM mesmo? Olha, lá dentro você tinha uma linha de produção bastante extensa, para a época extremamente moderna.
de uma certa maneira a gente percebe que é sempre o comentário de que havia o mercado fechado. Sim, ele era fechado inclusive para nós. Nós não podíamos importar reloginho digital para botar no painel do carro. Por aí você imagina, a dificuldade de mercado fechado também era fechado, também atingia todas as montadoras da época. Mas na época você tinha assim, uma necessidade adicional de mão de obra, sem dúvida alguma. Hoje, com os robôs e tudo mais, essa necessidade sem dúvida diminui. Mas havia assim houve uma relação do Opala quase que pessoal. Eu sei que é meio absurdo eu estar dizendo isso, mas era um carro que cada um que saía era na verdade uma vitória. O operário envolvido, o trabalhador envolvido, demonstrava uma satisfação muito grande para colocando esse carro à disposição do pessoal de vendas. E no finzinho da produção dele, vocês fizeram uma série especial, né? Que foi chamada de Collectors. Esse não pertence a ela, porque ele continuou sendo produzido e esse é exatamente o último exemplar da época. O último dos últimos, né? O último dos últimos. Mas o Collector vinha até com certificado, fita de vídeo, isso aí. Na época nós fizemos ouro. 100 unidades. 100 unidades. E nos arrependemos, que podíamos ter feito 1000 e ter vendido do mesmo jeito, todas. Sem dúvida. Você diria que tem um preço esse carro? Eu acho que tudo acaba tendo um preço, né? Vamos ser honestos, mas por enquanto não se cogita. O paleiro de plantão aí, ó. Temos alguns aí, né? Que bom. Já vai sacando. Aliás, eu vou fazer um cheque agora, então. O pessoal vai ficar de olho. A gente não cogita não, mas evidentemente eu acho que tudo, na verdade, tem um concessionário amigo meu que diz que até avião caindo tem preço, né? No sentido de dar preço para tudo. Mas nós não cogitamos dessa hipótese, não. Eu agradeço essa nossa conversa, acho que é super importante para o setor automotivo ter Prazer meu tê-los aqui. Essas curiosidades, né, do setor. E vamos dar uma volta no carro agora? Vamos, prazer meu, vamos lá. Então tá bom, vamos lá.